Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos à festa do livro, da leitura e da literatura. Eu sou Maria Mortati, escritora e professora universitária na Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Sou membro da diretoria da UBE, União Brasileira de Escritores. Coordeno as mesas de debates do projeto Feiras do Livro do Grupo Editorial Scortese, que edita, imprime e comercializa livros desde 1982 e publica livros, promove concursos literários, realiza recitais e leitura de textos, participa de feiras e bienais do livro, organiza antologias literárias de novos autores, promove palestras e oficinas sobre o livro e a arte de escrever, trabalha pela formação de bibliotecas e fomento do hábito de leitura. Dando sequência às mesas de debates que se iniciaram no dia 11 de novembro de 2020, estamos hoje realizando a última mesa, com a qual encerramos essa etapa de mesas de 2021. Hoje, então, fechando a programação, nós temos a mesa 12, Educação e Exclusão na Literatura de Autoria Feminina, que vai abordar os seguintes aspectos. Em que medida a educação formal propicia a emancipação pessoal e coletiva em oposição à exclusão? O que pode a escrita? As autoras Maria Fernanda Elias Malho e Maria Valéria Rezende são as convidadas nesta mesa a refletir sobre essas e outras questões concernentes à literatura de autoria feminina. Para mediar a mesa, contamos com a ilustre participação de Rogério Duarte, escritor e professor de língua e literatura há 26 anos. É doutor em literatura portuguesa pela Universidade de São Paulo, em 2013. No ano de 2017, concluiu o seu pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na área de Ciências Sociais, investigando as relações entre literatura e sociedade. Entre os anos de 2005 e 2010, foi diretor artístico da Identidade Musical, produtora de bandas independentes de todo o Brasil. Foi jurado do Prêmio Jabuti nos anos 2017 e 2018, e como escritor publicou Carta ao Meu Pai, pela editora Chiado, 2017, e Contos de Elevação e Desapontamento, pela editora Scortese, 2019. Atualmente, Rogério é secretário-geral da União Brasileira de Escritores. A debatedora, Maria Valéria Rezende, é escritora, formada em língua e literatura francesa, pedagogia e mestre em sociologia. Dedicou-se desde os anos 1960 à educação popular em diferentes regiões do Brasil e no exterior, tendo trabalhado em todos os continentes. Ganhou um Jabuti em 2009, categoria infantil, com a obra No Risco do Caracol, autêntica 2008, e em 2013, na categoria juvenil, outro Jabuti com o romance Ouro Dentro da Cabeça, autêntica 2012. Os jabutis para melhor romance e livro do ano de ficção chegaram em 2015, pelo seu romance 40 Dias, Alfaguara, 2014. Seu último romance, Outros Contos, Alfaguara, 2016, valeram-lhe o prêmio Caso de las Américas, Cuba, 2017, o Prêmio São Paulo de Literatura e o terceiro lugar no Prêmio Jabuti. A outra ilustre debatedora é Maria Fernanda Elias Malho. Nasceu na cidade de Cajuru, São Paulo, em agosto de 1980. É escritora e defensora pública, trabalha fazendo a defesa das pessoas pobres que estão cumprindo pena. Seu primeiro livro, Enfim, Imperatriz, Patuá 2017, venceu o Prêmio Jabuti 2018 na categoria Contos. Publicou também o livro de poesias 179 Resistência, pela Patuá 2019, vencedor do Prêmio Biblioteca Nacional de 2020. E acaba de publicar o romance Você Me Espera para Morrer, que concorre ao Prêmio Kindle de Literatura. Bem, ao final das falas desses convidados, será aberto espaço para perguntas, comentários do público, por escrito ou por meio de inscrição, para comentário oral, pelo chat também. E ao final da mesa, fiquem todos atentos, porque teremos o sorteio da caneca comemorativa do evento, e já pedimos à pessoa sorteada que não esqueça de deixar o seu nome anotado no chat. Os vídeos com a gravação dessa e das demais mesas estarão disponíveis no canal YouTube TV Livro e Scortese. E teremos, então, ao final,
as falas de encerramento, as considerações finais dos convidados, do nosso anfitrião, João Scortese. Agradeço, também em nome do Grupo Editorial Scortese, as nossas ilustres convidadas e convidado desta mesa, pelo aceite para estarem aqui conosco e pelas contribuições que trazem para o debate. E agradecemos também a todos os que participam conosco desta festa. A festa continua, embora se encerre hoje. Desejamos a todos um bom trabalho e fecundas reflexões. Com a palavra, Rogério Duarte. Obrigado, Maria. Então, quero dizer boa noite a todos que estão presentes aqui na sala. Então, eu quero começar agradecendo, em primeiro lugar, ao João Scortese, por nos proporcionar momentos como esse. Quer dizer, estamos aí há um mês, né? Mais de um mês de mesas e trabalhos nesse ano que é tão difícil, que é o ano de 2020, e pelo meio virtual parece que a gente conseguiu reunir tanta gente, né? Quer dizer, conseguimos encontrar os caminhos para a gente falar de literatura, que é a coisa mais importante que a gente pode fazer num momento como esse aqui. Então, eu quero agradecer ao João, em primeiro lugar, Maria Mortati também, pela apresentação generosa sempre. Muito obrigado vocês pelo trabalho, enfim, e sobretudo pela chance de eu estar aqui. E eu quero falar pouco, minha apresentação vai ser breve, sobretudo pela chance de eu estar aqui com duas escritoras que eu considero das duas maiores em atividade no Brasil hoje, né? Então, a Maria Valéria e a Maria Fernanda são, para mim, e eu digo isso com toda sinceridade, duas das maiores escritoras em atividade no Brasil hoje, e eu penso isso tanto objetivamente, né, como professor, eu posso justificar isso para os meus alunos, mostrar os elementos na obra, e também no meu gosto pessoal. Então, eu estou muito feliz. Hoje é uma noite, para mim, muito especial. E quando eu pensei essa mesa, eu pensei o título da mesa, né, Educação e Exclusão na literatura de autoria feminina. Eu pensei isso pelo seguinte: felizmente, muito felizmente, a literatura de autoria feminina hoje está em evidência. Eu acho que muito mais do que ela já esteve em qualquer, sei lá, em qualquer momento da história, né? A literatura de autoria feminina hoje está em evidência. Em todos os sentidos, está em evidência na academia, né? Quer dizer, do ponto de vista da pesquisa, né? Eu acho que nunca se estudou tanta literatura de autoria feminina, tanta Hilda Hilst, os meus colegas que me trazem notícias da academia falam de dezenas de trabalhos sobre Hilda Hilst, a homenageada de ontem, a Clarice Lispector, também dezenas de trabalhos, né? Mas, sobretudo, na academia, muitas pesquisas a respeito de autoras vivas também, né? Então, a academia tá olhando e está pensando a literatura de autoria feminina. O grande público está cada vez mais lendo a literatura de autoria feminina, e quando eu digo grande público aqui, com maior alegria que eu acho que o grande público tem lido cada vez mais autoras. E o mercado como um todo também, né? Abriu-se o olho, parece, ainda se pode abrir muito mais, mas abriu-se o olho finalmente para esse, falando mercadologicamente, para esse filão da literatura. Bom, constatando isso, eu fiquei pensando no seguinte, que é uma pergunta, são perguntas, eu tenho uma pergunta genérica e depois eu tenho uma específica para Maria Valéria e uma para Maria Fernanda, para a gente começar o debate. Que eu queria que fosse assim, solto, leve, informal, sem grandes controles do tempo, assim, né? Quer dizer, a gente pode papear entre nós três, especialmente entre vocês duas, eu quero falar muito pouco. Minha fala maior é só essa inicial. Então, a pergunta genérica é: em que medida o conhecimento formal, ou seja, a formação acadêmica de vocês duas, de um lado, e junto com essa, outros saberes menos formais,
mas igualmente importantes, estão presentes na literatura de vocês. No caso da Maria Valéria, eu queria, Maria Valéria, que você falasse para nós da tua atividade como educadora popular na década de 60. O teu livro, para mim, o teu livro que eu mais gosto é o Outros Cantos, né? Eu acho aquele livro, para quem teve uma formação escolar no contexto da teologia da libertação, aquele livro é uma joia preciosa que fala dessa experiência e fala dessa experiência à luz do momento presente, né? Quer dizer, aquela viagem de ônibus, né? Em que aquela educadora popular, que eu imagino que tenha muito de você lá, reflete sobre aquela experiência do passado e essa experiência do presente. Então, a minha pergunta é, em que medida essa atividade como educadora popular influenciou a tua literatura? E daqui a pouco eu faço a pergunta específica para Maria Fernanda. Se você quiser começar, Maria Valéria. Bem, olha, é engraçado que a tendência a me dedicar para a educação popular, que quando eu começo a lembrar da minha vida, a gente interpreta mais objetivamente quando está mais longe, ou são as coisas mais marcantes que ficam. Ela começou quando eu tinha 7 anos de idade, entendeu? Porque meu pai, que era médico da Santa Casa, então ele que recebia os indigentes, e ele era clínico geral e cardiologista, e médico daquele tempo, a cidade inteira tinha o telefone lá de casa, chamava, ele ia, nunca perguntava se podia pagar, nem nada. Então, meu pai, ele era chefe de uma enfermaria, ele recebia os doentes, mas quando melhorava a crise pior, ele tinha que dar alta, porque tinha outros que estavam em estado pior esperando, não havia SUS, não havia nada. Tem gente que hoje desmerece o SUS, eu queria ver, porque não tem a menor ideia do que é depender só da caridade. Aí meu pai, ele então nos sábados e domingos de manhã, ele saía para ir visitar as comunidades, os lugares onde viviam os mais pobres, que era quem chegava na enfermaria dele, para ver como eles estavam, porque ele sabia que voltando para suas condições de vida, provavelmente eles iam piorar. E quando eu fiz 7 anos, ele começou a me levar com ele e me dizia, filha, você vai comigo, leve um livro de história para você ler para as crianças de lá, porque eles não têm livros e não sabem ler. Pronto. Então, eu subia com meu pai no Morro do Sabuó, descia com a criançada para o cemitério do Sabuó, lá em Santos, ia ler história sentados em cima das campas. Depois, os meninos, quando acabava de ler a história, meu pai ainda estava de casa em casa, aí a criançada me contava histórias de fantasma lá do Sabuó, e era uma maravilha. Ou então a gente vinha um pescador de canoa buscar a gente para ir para a Praia do Góis, que era do outro lado da Barra do Porto de Santos. Eu ia para lá, eu contava minha história, depois meu pai ficava vendo doente e eu aprendendo a mergulhar, aprendendo a distinguir qual é o marisco que pode pegar, que não pode pegar. Então, a minha vida, pronto, eu só queria fazer isso. Então, a vida de educadora popular fez com que, na minha família, que era uma família cheia de escritor, tanto que eu até uma certa idade achava que escrever livro era uma coisa que todo mundo ia fazer, não tinha nada demais, né? Então, já me chamavam assim, a escritora da próxima geração. E eu um dia me lembro muito bem, eu estava voltando eu tinha ido dar uma aula de reforço de alfabetização de adultos no Sindicato dos Estivadores, lá de Santos. Era um sábado à tarde, eu fazia isso no sábado à tarde. Eu estava voltando e fui para a casa da minha avó. E a casa da minha avó, muitas vezes, se reunia um monte de escritores lá. Então, eu me lembro que eu vinha entrando, eu estava com os pés cheios de areia, aí eu falei, vou passar pela cozinha primeiro para lavar os pés, depois eu vou lá na sala. Na hora que eu passei assim, devia ser inverno, porque estava meio chuvoso e as vidraças abaixadas, eu olhei para dentro e estavam aqueles poetas todos lá, e eu tive a impressão que eu estava olhando um aquário. Naquele momento eu disse, de jeito nenhum que eu não vou ser escritora, eu não quero passar a vida fechada num aquário, eu quero correr mundo. Então, a educação popular, primeiro, ela me afastou da literatura.
Porque a partir daí eu já estava metida nisso, depois eu fui para a direção da Juventude Estudantil Católica, fui para o Rio de Janeiro, passei a vida toda fazendo isso, e foi Paulo Freire, foi tudo. Nunca me passou pela cabeça fazer outra coisa. Só que, claro, eu vivi décadas entre o sertão de Pernambuco, o Brejo da Paraíba, no campo, não tinha livro, não tinha livraria, não tinha nada, não tinha televisão, não tinha nada. Então, às vezes, eu escrevia, quando eu não tinha mais nada o que ler, porque eu sempre fui uma devoradora de livro. A minha média era, no mínimo, 2.000 páginas por semana, de maneira que eu ficava aflitíssima quando eu ia para Recife. O mais barato era comprar livro estrangeiro lá no aeroporto. Quando naquele tempo que botaram o dólar lá embaixo, era moleza. Aí eu ia lá na loja do aeroporto e comprava aqueles pocketbook pela largura. Eu comprava, me importava o quê? Pela largura da lombada, para garantir material de leitura. Porque senão eu ficava... eu lia todos os livros em latim. A sorte é que eu fui do tempo do latim e era excelente professora de latim. Então, e depois no convento a gente começou rezando horas e horas e horas de ofício em gregoriano e em latim. Então, eu pegava, tinha um padre lá perto que tinha uma biblioteca assim de padre idoso, e era tudo em latim, e eu li. Então, às vezes eu escrevia para ter o que ler, ou também escrever também, para mim, era uma maneira de tentar compreender as coisas que eu via o povo fazer. É tentar me pôr no lugar dele e, pouco a pouco, entender, mas o que eu faria, qual outra alternativa haveria para se comportar nessa situação, que não seria a minha, mas poderia ser de outro. Então, era uma espécie de pesquisa. Assim, eu não sei, eu vivi sempre enrolada com as letras. Eu comecei a literatura entrou na minha vida antes de eu ser alfabetizada, porque eu tive a sorte de só ver a televisão só apareceu quando eu já tinha 10 anos de idade. E na minha casa eu tinha 16 quando teve uma televisão. Então, o que a gente fazia depois do jantar? Sentava na varanda, diziam-se poemas, todo mundo sabia poesia de cor. Eu sabia montes, sabia... E a gente tinha uma facilidade para decorar também. Ou se liam contos, cada noite um conto, ou se liam um romance, cada noite e não era livrinho de criança, não, eram romances que adulto lia, que todo mundo lia. Machado de Assis, sei lá, José de Alencar, e esses são os que eram mais frequentes, né? Porque escreveram muito. Mas, assim, liam-se livros. Eu me lembro de um livro que eu li, que foi lido... Não, eu li não, meu avô leu assim na varanda, que eu me lembro que foi o meu primeiro contato com a ficção científica. Logo depois veio quando eu comecei a ler, eu comecei a ler o Júlio Verne. Mas era um livro do Benoit del Picchia, chamado A Filha do Inca. E nunca ouvi ninguém falar desse livro. Eu estou até para adquiri-lo em algum sebo aí, porque eu quero ler de novo. Então, eu sei que... Agora, por exemplo, agora eu estou me dando conta de que, por exemplo, existe uma grande lacuna na minha cabeça sobre cinema e literatura brasileira do final dos anos 60 até o início, a segunda metade dos anos 90. Porque eu vivia no mato, né? Então, tudo que foi o boom do conto brasileiro, tudo isso eu estou tendo que recuperar agora, porque eu não conhecia. Então, eu vivo naquele desespero. O que eu faço? Eu leio as coisas novas que estão saindo, eu leio aquilo que me faltou ler, ou eu releio tudo aquilo que eu adorei. Então, como eu não consigo... Para ler no papel é muito complicado, porque eu tenho que segurar uma lupa desse tamanho. Então, eu junto o livro digital, eu compro o livro digital e vou enchendo. Eu tenho um HD com uns 50, 60 mil livros.
que eu já pedi para botarem no meu caixão, porque eu vou precisar da eternidade para ler tudo assim. Então, veja, por outro lado, na verdade, o tipo de educação popular ao que eu me dediquei era muito fazer pergunta, o ponto de partida é a pergunta, para entender o que está acontecendo, e, ao mesmo tempo, para fazer com que, ao contar para mim a sua vida, o outro comece a refletir sobre ela. Porque, na verdade, a gente só pode pensar sobre aquilo que a gente fala. A gente tem que tornar os nossos sentimentos minimamente objetivos através da palavra para poder pensar sobre aquilo. E depois eu pegava a história que eu ouvi aqui e eu ia contar lá mais adiante para suscitar mais histórias. Então, essa coisa de contar história... Inclusive, eu nunca planejei. O meu primeiro livro foi por acaso, porque eu escrevia... Como eu não tinha dinheiro também, né? Tem mais essa. Quando eu ia encontrar algum amigo, eu escrevia uma história, datilografava, botava um papel legalzinho, desenhava, me via mais como artista plástica e desenhista do que como escritora, e levava. E foi assim que uma vez eu ia encontrar com o Frei Beto, me dei conta que era o aniversário dele, e dei para ele um conto, ele mandou para o Pascoal Soto, que naquele tempo era da Moderna. Eu sei que daí é que começaram a me dizer, não, tem que publicar, e foi uma longa história. Aí, depois que eu publiquei, que eu comecei a receber reações, eu falei, uai, mas é mais ou menos a mesma coisa, que tem uma função semelhante. Por isso que o que eu conto, eu não tenho grandes pretensões de inventar nada. Tudo que eu conto, e nem eu estou falando de mim mesma. Aquela educadora do Outros Cantos não sou eu. Não tem nada a ver com o meu temperamento, com a minha maneira de ser. Eu não sou nada uma pessoa assim sentimental, sonhadora. Não. Eu sou pão, queijo. Mas eu criei uma personagem narradora, porque também... Porém, a realidade, o contexto social que eu conto, né, no Outros Cantos, isso era assim. Eu vivi num lugar que no início dos anos 70 era daquele jeito. Sabe? Isso é claro que não é uma reportagem, né? Mas então, para mim não tem muita diferença nas duas coisas. Eu só sei escrever sobre isso. E mesmo quando eu fui escrever que a minha personagem é uma professora de classe média, eu joguei ela lá no meio dos becos de Porto Alegre para o meio do povão, porque, sabe, inclusive, relendo, eu acabei ontem de ler Como é Você Não Morre Antes de Mim, Você Espera Eu Morrer, da Maria Fernanda, e eu me encontrei muito com essa, porque ali também tem uma observação do detalhe, do mínimo, da vida cotidiana, cheia de coisas muito concretas, e depois a gente tenta interpretar, né, a subjetividade das outras pessoas, e eu acho que é interessante que esse tipo de literatura está voltando. Quer dizer, a literatura de quem conviveu com os excluídos, quem convive com os excluídos e diz, é preciso mostrar isso, porque a gente tinha mergulhado demais numa coisa que, às vezes, quando eu quero ser má, eu digo, numa literatura de kitnet, né? Quer dizer, que o cara fica falando só dos seus próprios dramas interiores, e eu não me interessa isso, me interessa o que está acontecendo lá fora. E dizer simplesmente, gente, olha para isso aí e pensa. Maria Valéria, eu queria aproveitar isso que você acabou de dizer e passar a palavra para a Maria Fernanda. Então, trazendo, Maria Fernanda, aquela mesma pergunta inicial que eu fiz, agora no teu caso, né? A tua atividade como defensora pública de pessoas que estão cumprindo pena, né? A minha pergunta é, em que medida essa tua atividade, isso que a Maria Valéria acabou de falar, né? Em que medida essa tua atividade
é uma espécie de material para a tua criação literária, né? Quer dizer, também são duas escritoras de gerações diferentes, mas tem uma opção, por isso que eu chamei vocês duas, né? Eu acho que tem uma opção, essa opção que a Maria Valéria acabou de descrever, ela também está na tua literatura. Eu tô certo? A minha impressão está correta? Sim, corretíssima. Eu queria primeiro agradecer, assim, eu brinquei mais cedo no Facebook que eu não tenho nem roupa para sentar com você numa mesa, Maria Valéria, assim, do tanto É que que eu você te tá vendo, admiro, você é muito só grande, tá vendo esse assim, é uma pedacinho honra. aqui. É uma honra, assim, uma alegria para mim. Eu estou muito, muito feliz por isso. E você contando da sua trajetória, assim, como escritor e da sua trajetória pessoal, assim, tanta coisa que eu me identifico. O meu pai também é médico, é cardiologista e é uma pessoa assim muito humana e que me passou muitos valores importantes. Então, assim, acho que a gente tem uma biografia aí que em algum momento se cruza. Fiquei muito feliz. E eu acho que a minha história como defensora pública, ela entra com muita força na minha literatura. Mas acho que durante muito tempo eu fui defensora pública sem ser escritora. E quando eu fui ser escritora, depois com 33 anos, eu sei que você também, pelo menos, publicou mais tarde, né? Eu acho que eu já tinha uma formação política e ideológica muito sólida, e aí foi muito natural entrar isso na minha literatura. Então, eu não chamo de escolha, porque eu não escolho os personagens, eles simplesmente aparecem e não é possível para mim escrever de um outro jeito. Mas eu acho que a minha história, assim, com a exclusão e essas questões sociais todas, ela é uma coisa que vem de muito antes disso, de muito antes da formação em direito, da defensoria pública, que eu acho que eu sou uma pessoa que tem um senso de justiça muito forte, que veio da minha formação, dos meus pais, mas acho que é uma coisa minha, assim. Eu me lembro muito menina de como eu fiquei muito impactada, assim, com 3 episódios na minha adolescência, assim, que foi primeiro o massacre do Carandiru, com 12 anos, e acho que eu não tinha nem idade para sentir aquilo com a intensidade como eu senti. Depois o massacre da Candelária, e depois, um pouco mais velha, Eldorado dos Carajás, eu já tinha 16 anos. Mas aquilo me impactou de uma forma que não era usual para uma menina de 12, ou 13, ou 16 anos. E acho que nesses momentos eu entendi que esse senso de justiça era para mim uma coisa muito cara e que eu deveria trabalhar com alguma coisa que pudesse promover. Eu não digo promover justiça, porque não se promove justiça, é muito difícil promover justiça nesse país, mas pelo menos para reduzir a injustiça. E eu acho que isso entrou na minha literatura quando eu comecei a escrever, né? De uma maneira muito natural. E eu acho que o meu dia a dia como defensora pública, eu sempre digo isso, assim, que eu, como mulher de classe média, eu dificilmente teria acesso a essa realidade, que é a realidade do país, uma realidade de pobreza, de exclusão, de violência, se eu não fosse defensora pública e atuasse na área criminal, né? Então, esse material que eu nem deveria, né, não deveria usar desse material, eu não deveria ter acesso a esse material porque ele não deveria existir, mas ele existe. Então, todos os dias, assim, atendendo as presas, os presos, lendo as histórias dos processos, isso vira material de literatura, né? E eu acho que a literatura, eu acredito muito que a literatura, ela se faz, isso, me identifico muito com isso que você disse sobre literatura de kitnet, achei maravilhosa essa expressão, porque a literatura, ela se faz a partir da alteridade, é no deslocamento do eu para o outro que se faz literatura, né? É tentando chegar no outro que eu falo com mais verdade sobre mim. E eu me lembro uma vez que eu fui dar uma palestra para os estagiários da Defensoria Pública, e que eu deveria falar sobre literatura e defensoria pública. Eu falei, como eu vou juntar essas duas coisas, né? O que une essas duas coisas? O que tem em comum entre a literatura e a defensoria pública? E eu pensei exatamente em alteridade. Só se consegue fazer as duas coisas, ou literatura, ou você se colocar no lugar do outro e fazer a defesa de uma pessoa que cometeu crime, ou tentar abrandar a pena de alguém que está cumprindo pena, se você consegue se deslocar desse seu eixo e ir para o outro. Então, acho que a alteridade é fundamental para se fazer literatura, ainda que tenha um abismo entre você e o outro. Né? É um exercício isso, e o abismo existe e existe mesmo, assim, principalmente num país desigual como é o Brasil.
quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu atendia, fiz parte de um projeto de atendimento de mulheres encarceradas, e aí foi um período que eu atendi muitas mulheres. Hoje em dia eu atendo mais mulheres do que homem, mas nesse período, assim, eu atendi exclusivamente mulheres presas. E muitas estavam grávidas e eu estava grávida também. E era uma coisa muito curiosa, assim, bonita em alguma medida até, porque eu sentava para atender muito grávida, elas sentavam para ser atendidas muito grávidas, e a gente, antes do atendimento jurídico, a gente conversava, assim, sobre maternidade. Primeiro filho, como é que vai chamar? É menina? É menina? E aí eu já tinha uma filha, e aí as presas, a grande maioria também não era o primeiro filho, e aí a gente falava sobre cólica, sobre choro, sobre questões que são todas universais. E naquele momento, assim, naquele segundo, naquele breve que antecedia a própria conversa jurídica, orientação e tal, eu me sentia muito próxima dessas mulheres. Assim, eram duas mulheres falando sobre maternidade. E aí, quando esse assunto acabava, que eu dizia, bom, então, vamos falar do seu processo, e aí que começava, eu incorporava a defensora pública e passava a atender aquela sentenciada que estava grávida, como eu, aí aparecia um abismo, assim, esse abismo que me separava delas, porque o que eu perguntava era com quem vai ficar esse filho depois que você parar de amamentar? Para quem? Você tem para quem entregar essa criança? Onde estão os seus outros filhos? E aí as histórias começavam. A minha filha estava muito bem cuidada em casa enquanto eu estava lá trabalhando, o meu filho estava na barriga, tendo a certeza de que seria cuidado pela mãe sempre. E os filhos daquelas mulheres presas estavam muitos abrigados ou com parentes, elas não sabiam notícia, e elas sabiam que depois de dar luz àquela criança que elas estavam carregando, depois de alguns meses, elas teriam que entregar a criança, depois da fase de amamentação. Então, assim, nesses momentos, era muito chocante para mim. E eu comecei a escrever depois do meu segundo filho. E eu acho que, na verdade, eu comecei a escrever a partir de tudo isso. Porque quando a realidade, o contato que você tem, ainda que não seja a sua realidade, mas se você tiver sensibilidade o suficiente para sentir a dor do outro, quando aquilo se torna insuportável, você tem que sublimar de alguma forma. E a literatura é uma forma bastante eficiente de você conseguir fazer essa sublimação, né? De você conseguir, assim, tentar dividir uma maneira de enxergar o mundo, que é sempre muito particular, porque parte da gente. E queria dizer, assim, da minha felicidade de você ter lido o meu livro, o meu romance. Fico muito feliz. Obrigada. Já li 2 vezes. Olha, nossa, fico muito feliz. Muito, muito, muito mesmo. Demais. E os seus contos também. Ai, obrigada, Maria Valéria. Só não li a poesia. Nossa, fico muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Só isso já ganha o meu ano, esse difícil aqui, ano. Ó. Ah, aqui, que legal. Ó. Puxa, que legal, que legal. Tenho ido para a cama com ele. Que alegria, que alegria. Porque, sabe, eu sou uma devoradora de ler. Então, eu descobri já adulta que eu tenho um negócio que chama leitura fotográfica. Eu não leio assim, eu leio assim. Então, a minha primeira leitura é aquela leitura voraz, entendeu? É uma devoração. Aí, quando eu gosto muito, aí depois eu volto devagarinho, marcando, passando o dedo. Aqui, como eu leio nesse negócio agora que tem, você passa o dedo de uma cor da outra, eu converso com o livro, sabe? E aí o seu... eu acho que a gente é da mesma, vamos dizer, da mesma vertente. Acho sim, sem dúvida. Sem dúvida. Isso aí, quer dizer, com maneiras de escrever diferentes. Aliás, eu também, uma das coisas que foi muito importante na minha vida também foi que eu fui uma grande frequentadora de cadeia. Porque quando prenderam todos os meus amigos e amigas, e eu escapei e ninguém sabe como, que estava todo mundo no presídio Tiradentes, e o presídio Tiradentes era uma ruína que estava para ser jogada fora, demolida, né, como foi depois, e eles usavam aquilo, começaram a usar para os presos políticos. As mulheres estavam na Torre das Donzelas, né? A outra parte que eram celas assim horizontais, estavam os homens, mas existia uma parte desse presídio que era chamado
o presídio correcional, que era uma prisão ilegal, ela não existia. E isso aí era nos anos 69, 70, 71, eu frequentava lá, para poder ver como que, entendeu? O que era essa prisão? Era o seguinte, eles tiravam o pessoal do Carandiru, dava a baixa, soltou. Só que não soltava ninguém. Pegava e prendia lá. E depois era de lá que o Esquadrão da Morte levava para liquidar os homens. E tinha um outro pedaço que era das mulheres, que eles chamavam de as corró. Sim, ainda se quem chama eram as corrós? Quem eram as corrós? As corrós eram aquelas que eram, em geral, muitas vezes prostitutas que se negavam a pagar o pedágio para a polícia, aí a polícia botava lá para dar um corretivo nelas, né? E elas ficavam lá 2 meses, 3 meses, 6 meses, iam, voltavam. Então, eu me propus a ir trabalhar com essas mulheres como voluntária. Então, eu passava lá as manhãs de sábado e domingo, porque depois eu fiz amizade com as funcionárias, e aí elas me deixavam passar e entrar na Torre das Donzelas para ver as minhas amigas e pegar cartas e carregar as coisas por fora. Então, eu convivi durante quase 3 anos, mas depois, ao longo da minha vida, eu vivia tirando gente das cadeias pelo interior, porque eu usava um truque. Como eu me chamo Rezende, tinha um ministro da ditadura, que era ele um Rezende qualquer, que nem é o meu Rezende, nem se escreve do mesmo jeito, mas eu chegava no delegado, que eles botavam... O senhor de engenho mandou botar na cadeia, eles botavam qualquer pessoa, né? Então, eu chegava lá e dizia, o senhor tem... Olha aqui, quer me prender? Me prende. Mas olha aqui minha carteira de identidade. Está vendo aqui meu nome? Maria Valéria Rezende. O senhor conhece, já ouviu falar do ministro Eliseu Rezende? Quer me prender? Prende. Agora, eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer depois. Aí eu entrava, tirava o pessoal, fazia uma apontava. Então, depois, mais tarde, a Unesco fez um programa de estímulo à leitura para os presos das prisões federais, quando havia 4 presídios federais só, o de Rondônia, o de Campo Grande, não, o de lá do Paraná, o de Natal, e o outro era onde? Campo Grande? Eu não sei, eu sei que eu andei por esses, fiz 2 rodadas nesses presídios, ficava enxada lá, aí eram só homens, né? Mas também a gente ouvia as histórias eu não vou falar longamente disso aqui, que é uma história muito comprida, interessantíssima, mas que a gente aprende. Eu acho que depois de muito tempo nisso, a gente já não se interessa muito. Eu outro dia disse meio assim, espontaneamente, mas é bem verdade. Eu prefiro olhar pela janela do que olhar para o espelho. Você não pode mais ficar olhando para o espelho. O espelho é uma chacina da voz da minha idade, né? Que eu não quero olhar para essa cara aqui. Como eu ando sempre no meio de gente muito mais nova do que eu prefiro olhar para os outros. Completamente. Nossa, que bonito isso, eu também. Prefiro olhar pela janela do que... Eu nem tenho espelho. Aliás, quando eu ia no campo, eu não tinha espelho. Tanto que, por exemplo, eu me dei conta que, como eu vivia no campo, no Nordeste, na zona rural, não tem branco. Não tem branco. E como eu não olhava no espelho, e depois eu vivia o dia inteiro com mochila nas costas, andando pelo meio do canavial, também era no sol, né? E aí, alguém me disse que os meus personagens não se sabe de que cor são. Olha, que interessante. Porque ultimamente é que eu comecei a que eu vim morar na cidade, que eu fiquei... Porque eu vim morar em João Pessoa, mas eu continuava trabalhando pelo interior. Era o interior mais amplo, era o Nordeste inteiro. Então, a questão racial nesses últimos anos que eu fui retomando essa questão e percebendo como ela era... Porque aqui aqui no Nordeste não ficou
Não ficou muito branco. Tem os descendentes dos holandeses, às vezes, misturados numa família bem mais escura. É muito engraçado isso. A gente... Então, eu não quero olhar para mim, não acho graça nenhuma. É maravilhoso não isso sou uma que você pessoa de falou da ficar... Eu não janela sou do nada espelho. introspectivo, não sou nada introspectiva. Então, as personagens, nos últimos livros, são mulheres narradoras, né? Uhum. Sim. Mas nenhuma delas é o meu retrato. Não sou eu, Claro. não. Claro. Não sou eu, não. E ainda que parta de você, né? Ainda que em alguma medida... Mas é isso mesmo. Tem Introspecção elementos não seus, não, né? não é pecado, mas não é o meu jeito. Não entendeu? é o meu não também. É o meu jeito. Eu sempre digo que então, eu sou caipira. Eu também sou. Eu sou caipira, eu sou mas... caiçara. Você é caipira, eu sou caiçara. Deixa eu gente tem uma curiosidade pela... Desculpe. Imagina. É que eu tô com uma gripezinha. Essa é a gripezinha. Essa é a verdadeira gripezinha. A verdadeira gripezinha, não é Covid, por enquanto. Deixa eu só aproveitar que a gente fez uma pequena pausa. Então, o nosso querido Rodrigo, que está responsável aqui pela sala, ele vai... Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas do público que forem feitas pelo bate-papo. Então, eu não estou nem interferindo muito, porque eu estou achando ótima a conversa. Então, eu só queria acrescentar aqui, na verdade é uma pergunta para Maria Valéria. Maria Valéria, queria que você falasse um pouco, brevemente, a respeito do mulherio das letras, porque um dos temas dessa nossa mesa é a questão da autoria feminina, né? Então, assim, eu sei que é uma pergunta óbvia, mas como tem muita gente na sala, pode ser que não seja óbvia para todo mundo. Por que é necessário fazer um coletivo de mulheres para a literatura? A pergunta pode soar óbvia para alguns, mas não é óbvia para todo mundo. Queria que falasse um pouquinho do mulherio das letras. E para Maria Fernanda, depois que a Maria Valéria falar, Maria Fernanda, tem uma questão que você está conseguindo uma marca, né? Você lançou, enfim, Imperatriz, premiado, Jabuti. Eu tive a alegria de estar, eu já te falei isso 1000 vezes, eu estava no júri, quando você ganhou, eu fiquei ali, celebrei, comemorei, te dei as notas máximas todas lá. E depois o 179 também, né? Premiado Biblioteca Nacional. Quer dizer, você está conseguindo uma média de um prêmio por publicação, né? Então, eu também queria que você comentasse essas premiações, mas a partir do nosso debate aqui, né? Quer dizer, como a literatura de autoria feminina está ganhando essa visibilidade e ganhando esse espaço que, se a gente olhar 10 anos atrás, não tinha, certamente não tinha. Então, eu queria trazer o nosso debate para essa questão da autoria feminina. Você quer falar, Maria Valéria, um pouquinho do mulherio? Olha, na verdade, por exemplo, essa é uma questão que, quando eu olho para trás, ela teve presente sempre na minha vida. Por quê? Eu nasci numa família, por acaso, tanto a família mineira da minha mãe, quanto na família paulista do meu pai, havia um monte de escritores. E todo mundo escrevia. Meu pai era sobrinho neto do poeta Vicente de Carvalho, e que tinha 13 filhos. Todo mundo escrevia. E a maioria eram mulheres, todas escreviam. Mas só uma publicou, que foi a Vicentina de Carvalho, que a gente chamava de Botão, porque tio Vicente chamava ela de Botão de Rosa, que publicou um livro de poemas. A minha tia, que era prima delas, Maria José Aranha de Rezende, que era solteirona, só as solteironas publicavam, porque não ficava bem, entendeu? Porque, por exemplo, se uma mulher escrevesse um poema de amor, era como se ela estivesse fazendo uma confissão e não foi para o marido ia dizer, ué, como é que é? Quem é esse aí? Para mim, você não diz essas coisas, entendeu? Por exemplo, tem um outro caso na minha família, de uma escritora fantástica, maravilhosa, que publicou, enquanto solteira, publicou
2 livros de contos que foram louvados por todos os críticos da época, um em 1932, outro publicado em 42. Se casou com meu primo e nunca mais publicou nada. Porque não, sabe, não dava, não ficava bem. Não ficava bem. A mulher que publicasse era como se ela estivesse fazendo uma confissão. Ninguém acha que os homens estão fazendo confissão nenhuma, né? Ou se estão, tanto faz. Que bacana que ele é, olha, que fera. Então, sabe, depois, bom, também é a tradução no campo literário de uma desigualdade que permanece há séculos, milênios, né? E eu acho que isso está acabando. Junto com... Agora, o mulherio especificamente, como é que aconteceu? Foi uma coisa que foi acontecendo assim, meio de... A gente estava numa flip e começou a encontrar as amigas, muitas nas atividades paralelas, e a gente se encontrava, é complicado lá em Paraty, né? Porque eu, por exemplo, não enxergo direito e nem ando mais direito, eu olhava, via fulana lá, aí eu saía correndo com ela, mas eu tinha que olhar para o chão para não cair nas pedras, quando eu olhava já não estava mais, e a gente não sabia. Aí um dia a gente disse, vamos nos encontrar, porque as mulheres eram sempre minorias nas mesas, né? do oficial. E aí a gente disse, a nossa conversa, vamos juntar o mulherio que estiver por aí, né? Para a gente conversar um pouco. E a gente se juntou, éramos umas 25, 30, e nos demos conta de que nós sequer sabíamos quantas escritoras havia no Brasil. Havia um jovem que tinha escrito um artigo num jornal dizendo que não havia nenhuma discriminação contra as mulheres. É que as mulheres não escreviam, e os homens escreviam muito mais. E a gente sabia que não era verdade, por exemplo, uma porção de gente escrevia e não publicava. Aí a gente começou, o instrumento que a gente encontrou foi, vamos criar um grupo no Facebook fechado, e cada uma vai chamando e convidando outras pessoas que sabem que escrevem, outras mulheres que você sabe que escrevem. E para a gente saber pelo menos quem somos, quantas somos, existimos, ou o menino tem razão. E aí, em 2 meses, eu fiquei com a culpa, porque eu que criei, eu fiquei com a tarefa de fazer lá o negocinho no Facebook, que era o que tinha, né, que a gente sabia fazer, e o Facebook é burro, ele botou assim, Mulherio das Letras, criado por Maria Valéria Rezende. Agora vai convencer o povo que não fui eu, que o Facebook falou. Então, pronto, depois eu fiquei assim, no começo eu fiquei chateada, eu falei, poxa, não fui eu sozinha, eu tenho o caderninho até hoje, com todo mundo que estava naquele encontro, naquela reunião, com o nome, o e-mail de todo mundo e tudo, e aí ficou Mulherio das Letras, porque foi a palavra que a gente usou ali, o mulherio. E pronto. Depois eu fiquei pensando, bom, vai que dá tudo errado, então deixa ficar, o pessoal achar que fui eu, porque se der errado, acaba com a minha carreira, mas eu já estou velha, não faz mal. O pessoal mais novo é que precisa de continuar. E no fim deu certo demais, eu virei uma santa. Virei uma diva, uma musa, uma não sei o quê. A coisa tomou... E agora ninguém para mais, não tem dona, porque esse truque da coisa horizontal, entendeu? Não tem CNPJ, entendeu? Não tem, eu espero que não tenha, nunca tenha, que a gente precisa ficar vigilante. Até a gente fiquei pensando se não era o caso de criar um CNPJ para ninguém mais poder se apropriar da marca, porque ninguém pode mandar nisso. Vai, deixa, é um direito que a gente tem e a gente se junta. E uma coisa interessante que é o seguinte, que a gente está começando embora de vez em quando sai briga entre nós, mas a gente briga e desbriga. E nós estamos descobrindo como que a cooperação é muitíssimo mais fecunda e vantajosa do que a competição. Porque, no fundo, o mundo literário sempre foi um mundo competitivo. Exatamente. E o dos homens continua a ser. Eu, às vezes, faço minhas pesquisas antropológicas nas redes sociais e descubro o pessoal xingando uns aos outros e um acabando com o outro. O que é isso, gente? Para quê? O meu livro não fica melhor porque eu falo mal do livro do outro. O que eu escrevi é o que eu escrevi.
vai ficar ou não vai ficar, é ruim ou é bom, para uns é ruim, para outros é bom. Se fosse tudo unânime, eu não acredito mesmo na unanimidade nenhuma, inclusive tem muitos livros consagrados aí que eu acho chato para chuchu. Eu não vou falar quais são, porque eu também não estou afim de criar caso, mas sabe? Então, o mulherio é isso, é a revelação de tudo que já existia. Sabe, quando a gente assopra a palha que ficou da fogueira, tem um monte de brasa que estava escondido debaixo da palha. Então, e por outro lado, agora estou começando a ficar preocupada, porque nesse último ano eu li 9 romances de homens, romances recentes, tudo falando da decadência masculina. É um romance da história da sua própria decadência. Quer dizer, o narrador, que não é o autor necessariamente, falando da sua decadência. Mas não precisa dos homens decaírem para a gente crescer, não. Precisa só deixa a gente livre, né? E façam vocês o melhor possível também. Fica tudo melhor. Fica tudo melhor. Eu quero tudo melhor. Eu não quero ninguém pior para o outro ficar melhor. A não ser aqueles que já são ruins mesmo, né? Maravilhosa. Ô, Maria Fernanda, fala um pouquinho, então, dessa experiência das premiações. Minha pergunta é essa experiência das premiações a partir disso que a gente está debatendo, né? Essa questão desse boom, tanto acadêmico quanto mercadológico e tal, da literatura de autoria feminina. Acho que a literatura ela tem uma dívida histórica com as mulheres, né? Não só com as mulheres, mas com a população negra, indígena, e talvez mais ainda com a população negra e indígena do que com as mulheres. Mas tem uma dívida histórica, assim, com as mulheres, e acho que esse movimento é muito recente mesmo, que eu acho que tem a ver com mais mulheres publicando, mais mulheres participando de júri de premiações, porque acho que era uma questão não só dos homens majoritariamente premiados, mas um júri todo masculino e os críticos todos homens. Então, uma confraria, homens julgando homens e elogiando homens. Então, eu acho que a entrada da mulher com força na literatura não foi só como mulheres publicando, porque escrevendo, mulheres sempre escreveram, exatamente o que a Maria Valéria acabou de dizer. Mas acho que mulheres também julgando, mulheres também criticando, analisando e dizendo isso é bom, uma perspectiva feminina não só para escrever, e feminina que eu digo no sentido de escrito ou criticado por mulher. Não acredito nessa literatura feminina. Existe uma literatura feita por mulheres, mas se você diz literatura feminina, você dá a entender que tem uma carga, que tem um significado dessa literatura feminina. E mulher escreve sobre o que quiser. Por isso que eu acho que o termo correto é mesmo esse que você usa, que é a literatura escrita por mulheres. E prêmios, assim, os prêmios dão visibilidade para os livros. O prêmio é um jeito de chegar, de ter acesso ao leitor. É o jeito de você amplificar os seus leitores. Então, assim, acho que principalmente para mim, que sou uma escritora que estou iniciando, acho que os prêmios são fundamentais por isso. Sempre vou dizer isso, que um prêmio não muda a qualidade do livro. É extremamente subjetivo, o livro não é melhor porque ganhou o prêmio, assim como... Eu adorei essa fala da Maria Valéria, você falar mal do livro do outro não torna o seu melhor, é maravilhoso isso, porque acho que alguns autores acreditam piamente nisso, que o livro vai crescer se ele achar defeito no livro do outro. E o prêmio Raciocínio é muito semelhante, né? Ele não muda a qualidade do livro, o livro vai ser sempre o livro, mas ele dá visibilidade, ele dá alcance. Então, assim, é bonito ver mulheres sendo premiadas, né? Mulheres em destaque. Eu acho que é uma revolução mesmo na literatura e é uma coisa que veio para ficar, né? Acho que não tem volta. Até porque esse espaço a gente não deixa de ocupar. Maria Fernanda, depois do que você ganhou, você teve a experiência de ser jurada. Você quer falar um pouquinho? Porque seria interessante te ouvir. Ser jurada depois de ter ganhado o Jabuti. Foi no ano seguinte. Assim, primeiro eu fiquei assustada com a responsabilidade, né? Porque assim, eu não tenho nenhuma formação literária. Minha relação com a literatura é como leitora, eu sempre li muito
e um pouco mais recentemente como escritora, né? Claro, eu me interesso por literatura, é claro que eu sei identificar o que eu gosto, o que eu não gosto em um livro, mas eu não tenho nenhuma formação acadêmica. Aliás, eu acho que eu careço disso. Eu tenho procurado a ler textos mais técnicos, mais acadêmicos, porque eu acho que isso me engrandece como escritora e como leitora também. Mas aí, depois do susto, achei que era um convite que eu teria que aceitar. Assim, é exaustivo ler aquela quantidade de livros, exaustivo, eu trabalhando e tendo que ler e tal. E acho que é aí que eu tive a dimensão mesmo de como é de fato subjetivo. E até por isso que não é um único jurado, porque se fosse aí seria subjetivo mesmo, né? Porque você tem que agradar ali os 3 jurados, né? E uma avaliação artística é sempre subjetiva, né? Eu acho que ela tem um caráter objetivo, acho que ela não é completamente objetiva, não é uma coisa, eu gosto, eu não gosto. E qualquer pessoa que tenha contato com a literatura, ou mais ainda, se tiver uma formação acadêmica em literatura, ela vai conseguir estabelecer critérios objetivos para aquilo, mas ainda assim é muito subjetivo. Eu fui jurada na categoria crônicas, e eu fiquei muito encantada com um livro de um escritor que chama Daniel Francois, que é um escritor que já ganhou um jabuti em poesias, acho que em 2016. E ele era um livro de crônicas, mas assim, não era uma crônica em sentido clássico, era uma coisa bem lírica, mas era crônica, que ele falava da cidade, e era muito bonito, assim, muito. Eu fiquei muito apaixonada por aquele jeito dele de escrever as crônicas, e para mim aquele era o melhor livro. E ele ficou entre os 10, mas ele não ficou entre os 5. Então é extremamente subjetivo, assim, o livro para mim, que é o livro que deveria ter ganho, que na minha concepção, na minha avaliação ali, era o melhor livro, ficou entre os 10, mas não ficou sequer entre os 5 finalistas do Jabuti. Então eu acho que foi uma experiência importante para eu ter essa real dimensão, porque eu acho que o que acontece é que tem muita gente que ganha um prêmio literário importante e veste o prêmio literário importante e não tira nunca mais. Passa a ser a roupa que está vestindo para sempre. Isso é muito ruim, é ruim para a pessoa como ser humano, né? E é ruim para a literatura dela, porque você escreve com essa roupa, vestido com essa roupa de premiação, sabe? Literatura não se escreve com roupa nenhuma. Você escreve como se aquilo não fosse ser lido, ainda que você tenha a pretensão de que seja muito lido, né? Então, acho que é muito tentador, né? Você ganhar um prêmio e se sentir engordado daquele prêmio. Então, eu acho que é uma coisa que o escritor tem que resistir, sabe? A essa roupa da premiação. Claro, é gostoso, celebra, que bom e tal, mas nunca perder essa perspectiva de que é extremamente objetivo e que um prêmio não dá qualidade para o livro. A qualidade do livro é o livro em si, não é o prêmio. Eu posso fazer uma pergunta assim, miúda, perto de tudo que você falou, então pode responder rapidinho se quiser. Você criou algum método para julgar, Maria Fernanda? Eu criei, assim, eu tentei criar um método mais de, assim, do que eu descartaria numa primeira leitura, e muita coisa dá, de fato, para... É tudo muito misturado, né, assim, porque acho que se tivesse uma peneira prévia, talvez ficasse mais fácil, porque talvez chegasse na nossa mão livro de uma qualidade um pouco mais semelhante, né, não vou dizer padronizada. Então, a primeira coisa que eu fiz na primeira leitura foi tirar o que eu tinha achado ruim. Bom, isso é ruim, isso não dá e tal. E aí, depois criar uma segunda lista, que era uma lista, não me lembro agora, ser 25 livros, criei essa lista, e aí eu fui criando um esquema assim, de pontuação, assim, e anotações minhas. Esse é maravilhoso, esse é muito bom, esse... para depois voltar para aqueles assim que eu realmente tinha achado melhor do que os outros. Mas é muito difícil, assim, sabe? Eu gostaria, se eu fosse jurada de novo, acho que eu me sairia melhor, porque acho que eu teria tido essa primeira experiência e conseguiria criar um método melhor, uma organização melhor. É muito difícil, né? E aquele medo de ser injusta, né? Porque eu já fui julgada e eu quis ser julgada por um júri justo, então, assim, essa preocupação de ser justa, né? De fazer um julgamento justo. Dureza. Muito bom, a gente tá ultrapassando aí as 8h30. Não sei se temos perguntas. Maria Mortati, vamos lá. Seu microfone está fechado, Maria. Até o momento,
nós não temos perguntas, temos vários comentários que o Rodrigo já reuniu, eu vou lê-los aqui, e vocês que estão me vendo aqui devem estar me vendo digitando, é porque nós estamos nas nossas grupos de WhatsApp aqui, recolhendo o chat, organizando a sequência. Então, eu vou ler os comentários que estão aqui no chat. Enquanto isso, fica aberta a possibilidade de quem quiser se inscrever, coloque o seu nome aqui para fazer perguntas oralmente para as nossas ilustres convidadas e o nosso ilustre convidado também. Então, enquanto eu estiver lendo, fiquem à vontade, e depois, se vocês quiserem comentar os comentários também, se não houver pergunta, vocês fiquem à vontade. Nós temos até aproximadamente 20 horas e 50 minutos para essa etapa, antes do momento final. Então, eu vou ler aqui os comentários que nos chegaram até o momento. Os iniciais são de cumprimentos, eu vou, neste caso, mencionar apenas os nomes, porque ficarão gravados, então é importante dizê-los, né? Apresentam seus cumprimentos iniciais: Eliane Bezerra, Ricardo Rutiliano Roque, Adriana Santiago, Cristiane Rezende, Adriana Santiago faz também um comentário: que bom rever você, Maria Valéria, grande abraço. Cumprimentos ainda, saudações: Daniela Bonato, Adriana Santiago, maravilhoso, Maria Valéria, Valentina, 2.000 páginas por semana, maravilhosa. Demalho, boa noite a todos, parabéns pelo evento. Adriana Santiago, novamente, sou muito fã dessa grande pessoa, Maria Valéria Rezende. A conheci em Natal, no encontro do Mulherio das Letras, e no encontro do Guarujá também. São histórias atrás de histórias, todas fantásticas. De Andréia, parabéns pelo evento, autoras maravilhosas. De Adriana Santiago, 40 dias, muito bom, parabéns, Maria Fernanda. Bela história de vida, bravo. Que fala incrível, Maria Fernanda, parabéns, quero ler seus livros. De Eliakim Batista, Maria Fernanda, me emociono com o que fala. Li há pouco os livros reportagem, O Peso do Jumbo, que vai de encontro ao que falou para as encharcadas. Parabéns. De Eliane Bezerra, que lindas histórias de vida, parabéns. De Bárbara Lopes do Amaral, parabéns, Nana, que história linda, saudades de você. De Maria Antonieta Costa, parabéns, Maria Fernanda, li seu romance, livro de contos, amei ambos. De Ricardo Rutiliano Roque, que força, Maria Valéria, visto de meus olhos que lacrimejam, bravo. De Maria Mortati, esta que vos fala, questões polêmicas, hein? De Ricardo Rutiliano Roque, exclusão é reversa se impingir erro à vítima. De Maria Mortati novamente, mas a introspecção não é pecado, ou é? De Adriana Santiago, a força de Maria Valéria está em sua história. Ela é protagonista de sua melhor obra. De Teca Mascarenhas, que incrível estar aqui com vocês ouvindo essas mulheres, agradecida. Adriana Santiago cumprimenta Teca Mascarenhas. Maria Esther, maravilhosas. Olinda, Maria Valéria, um privilégio ouvi-la. Sou membro do Mulherio das Letras, um movimento com força da visibilidade. Adriana Santiago, essa história de início do Mulherio é fantástica. Vamos ser fagulha. Olinda, Maria Valéria é ótima. Está rolando rapidinho aqui, hein, Rodrigo? Com os comentários agora de Adriana, estou acompanhando, se eu perder, você me lembra, tá? De Adriana Santiago, bravo, Maria Fernanda. De Olinda, excelente, Maria Fernanda, enriquecedora. De Marcelo Elias, maravilhoso. Os comentários não param de chegar, é que o Rodrigo é muito ágil. De Daniela Bonato, que maravilha de diálogo, muito obrigada. De Marcelo Elias, Maria Tereza, seria possível destacar 3 escritores que você gosta muito? Acho que é a Maria Valéria aqui, né? Então é a primeira pergunta. Maria Valéria, seria possível destacar 3 escritores que você gosta muito? Então, temos esses comentários e essa pergunta. Ninguém se inscreveu, né, Rodrigo? Enquanto eu estava lendo aqui, não há inscrições para... Não. Não? Então, eu passo para vocês agora, se quiserem comentar os comentários, se o Rogério também quiser, fique à vontade. Eu acho que a gente pode pegar a pergunta do Marcelo sobre 3 escritores brasileiros, ou escritoras, né? Escritores e escritoras que você gosta muito, para as duas escritoras que estão aqui com a gente, pode ser? Então, eu posso começar? Por favor. Claro. A Maria Fernanda Elias Maio é uma. Quem não leu, vá ler, faz favor. Concordo. Faz favor para si mesma, vá ler, façam favor para si mesmas, vão ler.
Outra, para mim isso é uma dificuldade enorme, gente, porque eu leio muito e eu adoro ler. Mas, por exemplo, eu tô citando quem eu estive lendo esses dias, conversando esses dias, a Maria José Silveira, que o livro mais recente dela é o Maria Altamira, que é uma coisa absolutamente... Mas todos os livros dela são indispensáveis para se conhecer o Brasil, para a gente se reconhecer ou para a gente sair do mundinho, sair do espelho, sabe? E ler aquilo que realmente nos abre os olhos. A Cíntia Moscovitch, por exemplo, é uma autora que eu volto frequentemente a ela, fico juntando não me façam isso, não, porque eu estou velhinha, minha memória, sabe, eu começo a confundir tudo. Gente, ler. Sabe por quê? O melhor livro para mim não é o melhor livro para você. Sabe? Eu, inclusive, fico... Uma das coisas mais importantes para mim é quando eu recebo a reação das pessoas ao que eu escrevi. Porque cada um leu um negócio completamente diferente. Sabe? Eu sei o que eu escrevi nas linhas, agora tem um diálogo que se dá nas entrelinhas, que é cada leitor que cria, entendeu? E esse negócio... Ai, gente, vai lá, vai atrás, lê todo mundo, lê a Micheline Verunski, lê... agora vocês estão... Eu detesto esse negócio de eu ter que dizer os nomes, porque na hora que eu quero dizer os nomes vão tudo embora. Eu me lembro quem eu tive lendo hoje, entendeu? Porque eu estou velhinha, eu estou daquele jeito que a gente fica falando assim, aquele escritor, aquele que todo mundo sabe, que escreveu aquele livro. Um livro que é um tal do livro que tem uma história, que tem uma mulher que ninguém sabe se... Fica todo mundo até hoje, o escritor já morreu, a mulher já morreu, todo mundo perguntando, todo mundo... Né? E não sai o Machado de Assis e não sai a Capitu, entendeu? Estou assim. Então, é muito chato para mim, porque eu cometo falhas enormes, eu fico aflitíssima. E eu acho que o negócio do júri e de prêmio, eu também acho que tem uma coisa... Eu brinco, né, que o jabuti é jogo do bicho, né? Porque realmente você serve... A gente ficar na final do prêmio serve para a gente dizer, bom, ainda dá para eu escrever, né? Porque muito ruim não há de ser. Eu, aliás, quando foi para publicar meu primeiro livro, eu não tinha intenção nenhuma de publicar, o que eu fiz? Porque eu achava que o fato de alguém querer publicar não garante que presta. Porque senão não tinha tanto livro ruim no mundo. Então, o que eu fiz? Eu inscrevi num desses concursos, até era o concurso de Belo Horizonte, que era com pseudônimo, ninguém sabia quem era. E aí, até me esqueci que eu tinha botado lá. E aí me telefonaram para dizer que eu estava entre os 6 finalistas. Eu falei, bom, se eu estou entre os 6... Aí fui ver quantos tinha escrito, era 250 romances. Aí eu falei, pronto, bom, então, se de 250 o meu está nos 6 melhores, não vou passar vergonha. Foi aí que eu demorei para aceitar de publicar os meus livrinhos, meu primeiro livrinho, que é um livro que eu adoro até hoje e que nunca foi premiado. Foi assim, não foi premiado, foi assim, finalistizado. Que me deu coragem para fazer, porque serve para a gente saber que não está ruim. E já é ótimo isso, né? Eu tenho umas pessoas que estão encarregadas de me dizer, para, Valéria, que você está escrevendo besteira agora. Mas daqui para diante eu vou escrever coisas mais leves e mais fáceis. Certo? Eu não quero levar 4 anos escrevendo mais um romance, porque não tenho prazo. Maria Valéria, linda. Precisamos só encaminhar aqui, eu vou pedir, o Rogério já estava se prontificando, mas só lembrar que nós temos mais uma pergunta e ainda temos a resposta, o comentário da Maria Fernanda, né, Maria Fernanda, a essa questão, para encerrarmos daqui a 5 minutos. Essa etapa, encerrarmos essa etapa. Desculpa, Rogério, só aproveitando aqui para organizar. Imagina. Então, Maria Fernanda, objetivamente ali os seus 3, ou 4, vai, não precisa ser 3.
Eu sempre li muito a literatura brasileira, mas eu acho que eu também tinha uma dívida com mulheres, né? Eu sou apaixonada por Guimarães Rosa, sempre li muito Guimarães Rosa, e aí, mais recentemente, passei a ler mulheres. Então, assim, com certeza recomendo Maria Valéria, li 40 Dias, que foi um livro que me arrebatou, é o seu livro que eu mais gosto. Micheline Veruschi, eu até fui anotando aqui os nomes para não esquecer. A Cynthia Krimler, não lembro se é o nome dela que se diz assim, mas que é uma autora da Patois, que escreve muito bem. A Noemi Jaffe, que é minha professora, que é grande, imensa. A Beatriz Bracher, que é uma escritora que eu adoro também. Então, acho que leiam mulheres, leiam literatura brasileira, leiam contemporâneos. E tem uma última pergunta que também precisamos ser rápidos, mas acho que dá para ser rápido, uma pergunta objetiva. Está escrevendo alguma coisa agora, Mário? É que você acabou de lançar, né? Aquele que está na Amazon, né? Aquele que está no Kindle. Isso, Você Me Espera para Morrer. Já tem algum mais um no plano? Eu escrevo muito conto, né? Porque eu continuo fazendo oficina, eu adoro escrever conto. Conto é um negócio que para mim que é mais fácil do que romance. Então eu tenho um livro de contos que está pronto, que se chama 636, mas ainda sem data para publicação. E eu estou escrevendo um romance que é um processo. Acho que vai ser o ápice da entrada da minha carreira de defensora pública na literatura, porque é um arremedo de um processo, mas de um jeito literário, um processo de investigação de um homicídio. E ainda é bem embrionário, mas acho que vai ser uma coisa legal, vai ficar interessante. E você, Maria Valéria? Eu estou escrevendo 3 romances. Porque, assim, quando me vem um personagem... Porque eu começo sempre do personagem. O personagem é meu ponto de partida, ou alguns personagens. Aí eles ficam pulando na minha cabeça. Aí eles começam a me perturbar. Então, eu escrevo 3 ao mesmo tempo. Aí, depois, quando eu acho a voz, eu corro, passo uma semana sem dormir, escrevo 40 páginas para não perder aquela voz narrativa, mas depois eu não aguento. Aí eu preciso esperar ganhar algum prêmio, alguma coisa, para poder não fazer tradução, não fazer revisão, não fazer outros servicinhos para pagar as contas e poder enfiar a cara no romance. Então, meus romances eu acabo quando quiser, então pode sair curtinho, pode sair comprido. Legal. Bem. Obrigado. Vamos lá, Maria. Bem, então nós vamos iniciar o encerramento. E para isso já vou aqui apresentar então os cumprimentos a vocês, os agradecimentos pela participação de vocês. Vou aqui encaminhar agora as considerações finais, se vocês quiserem, para encaminharmos também o sorteio da caneca depois, a fala do anfitrião de encerramento. Então, vocês querem aguardar, pensar, ou já querem fazer suas considerações finais? Vamos fazer já? Preferem fazer já ou no finalzinho? Vamos fazer já? Por favor. Ser. Olha, eu vou ser muito breve. Eu só quero agradecer a Maria Mortati, João Scortese, as 2 autoras aqui presentes, que, para mim, repito, não vou cansar de repetir, são 2 grandes escritoras em atividade no Brasil hoje, a chance de ouvir vocês e de participar desse papo. Muito obrigado. Eu quero agradecer, eu gosto muito de conversar, gosto de ver as pessoas, gosto de gente, então é uma delícia. E gostei demais de encontrar, conversar com a Maria Fernanda, porque eu acho que a gente tem uma porção de coisa para conversar. Um dia nós vamos sentar num café aí. Mas, aliás, qualquer dia eu quero poder sentar na café com qualquer uma das pessoas que está nos assistindo aqui, porque o bom mesmo é a gente conversar miolo de pote. Muito obrigada. Nossa, eu estou realmente emocionada. Para mim é uma noite especial mesmo. Maria Valéria, foi uma honra, uma honra. Eu espero muito poder te conhecer pessoalmente em breve. Eu vou ficar muito emocionada, porque você é uma grande escritora, eu te admiro muito, assim como todo mundo que está assistindo. Obrigada. Sim.
Muito obrigado. Obrigada, então. Vou passar, então, agora ao Rodrigo para o sorteio, Rodrigo da caneca, por gentileza, e depois nós vamos para as últimas considerações finais, finalíssimas, por gentileza. Rodrigo. Legal, vamos lá, então. Essa é a caneca que vai ser sorteada. Se você quiser fazer um print aí, tá, Maria? Já, então todo mundo rindo que agora é a foto com a caneca. Um minutinho, Rodrigo, por gentileza, que essa aqui vai para o Face, tá? Mediador também concorre à caneca, não? E a gente? Eu quero a caneca. Olha, mas vocês se comportem que eu vou fazer o print. Rodrigo ainda não tira aqui, ó, um minutinho. Todo mundo... Maria, a Maria Fernanda e a Maria Valéria não precisam concorrer porque eu vou mandar a caneca. Olha, que maravilha! Maria Valéria e Maria Fernanda não contem para ninguém, porque essa história... Não, eu não conto. Tá certo? Fica quietinho. Eu escondo. Tá. Olha o print. Olha o print. Agora deixa todo mundo abrir, viu, Maria? Deixa todo mundo abrir a imagem. Pode ser. Eu vou fazer uma, mas o Rodrigo faz depois também. Ele está fazendo. Tá, vamos abrir a imagem, gente. Quem quer ganhar a caneca, quem a gente fazer um print muito bonito. Isso, tô vendo. O Nelson quer ganhar, o Linda quer ganhar. Quem mais quer ganhar a caneca? Isso. Ana Helena, isso. Adriana, isso. Todo mundo quer ganhar a caneca. Eu não consigo fazer. Você está fazendo, Rodrigo, esse print que eu não estou conseguindo a tela toda. Rodrigo, eu não consigo, porque senão eu vou tirar a caneca agora, mas no final eu faço de novo. Pode deixar. Nas feiras do ano que vem, quem não aparecer não vai concorrer à caneca. Consegui. Agora todo mundo que eu consegui, bastante gente na tela. Vou fazer 1 e 2, são 2 telas. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Tela 1 feito, 1 minutinho. Agora a tela 2, por gentileza. A segunda rodada. Eu não sei quem que eu estou pegando. Ih, é só nome aqui, mas vai lá. Todo mundo sorrindo, os nomes podem sorrir também, tá? Isso. Vamos lá. Feito. Ok. Rodrigo, já fiz então aqui. Legal. Então, vamos lá, Rodrigo. Aqui o sorteio. Então, estão aqui todos os nomes, né, das pessoas que estão participando hoje. E o sorteado, ou a sorteada, foi Fabiana Zapata. Olha, minha amiga. A Fabiana, ela está presente? Eu acho que tá. Ela comentou alguma coisa há pouco. Tinha que ser alguém, a Maria Fernanda, olha. Ela traz assim um monte de gente. Eu convoco. Vai responder. Isso. Tá feito. Então, muito bem. Precisa mandar, escrever o endereço, por favor. Isso. Tá ótimo. Terminado, Rodrigo? Tudo certo? A palavra é sua, Maria. Tá, muito obrigada. Então, vou sair um pouco do papel aqui protocolar de mestra de cerimônias, porque não posso deixar de fazer algumas considerações finais ao final da última mesa, né? Estamos hoje, então, com a mesa 12, e as mesas se iniciaram, como eu disse, no dia 11. Ao longo de todo esse período, nós estivemos aqui, em alguns momentos com intervalos, outros não, em uma sequência de mesas que quem pôde acompanhar deve ter constatado como uma mesa foi complementando a outra, como os assuntos diversos foram se ampliando os horizontes de reflexões, sempre em torno dessa mesma temática, o livro, a leitura e a literatura, que é, de fato, o eixo em torno do qual se organizaram as feiras do livro e as mesas de debates promovidas pelo Grupo Editorial Escortese. Essas diferentes facetas desse mesmo objeto estão todas, giram em torno da mesma paixão, portanto. Quero e agradeço ao nosso anfitrião, João Escortese, pela honrosa confiança que em mim depositou como coordenadora destas mesas. Aprendi muito, espero ter contribuído à altura, e foi uma oportunidade muito importante conhecer os nossos ilustres convidados, trabalhar com essa equipe competente, com esta equipe apaixonada da Escortese, com o Rodrigo, com os nossos convidados e com o nosso anfitrião. O anfitrião nos preparou uma festa,
preparou as mesas para a festa e proporcionou esse banquete por meio de alimentos para o espírito, alimentos para a luta cotidiana, alimentos que nos tornam, portanto, mais humanos e nos trazem, nesses tempos difíceis, uma esperança. E aqui me permito dizer, nos fazem esperançar, utilizando o termo utilizado por Paulo Freire, a esperança ativa de quem luta com as suas melhores armas. Portanto, muito obrigada a todos, muito obrigada aos participantes, muito obrigada aos ilustres convidados de hoje. Espero que o gostinho de quero mais nos torne agora mais exigentes para que nas próximas mesas consigamos avançar. Em tempos difíceis, parabéns, João Scortese, pela realização desse trabalho que traz para todos nós um ânimo e uma esperança. E muito obrigada àqueles que estiveram conosco. Passo a palavra, então, ao anfitrião. Maria Mortati, muito obrigado. Ao time da Scortese, muito obrigado. Aliás, depois a gente vai destravar todos os microfones e todos nós merecemos palmas. Rogério, meu querido amigo, meu irmão mais novo, eu chamo Rogério, meu irmão mais novo. Muito obrigado. Tá? Maria Fernanda, você é um encanto. Maria Valéria, você é uma dama. Que Deus te abençoe. Certo? Meus amigos, estou vendo muita gente legal aqui. Muito cuidado, como eu já estive na política, a gente tem que tomar muito cuidado para não citar nomes que você acaba esquecendo. Isso eu aprendi lá com o meu querido amigo Fernando Henrique. Bom, eu preparei um microtexto, quem me viu de cabeça baixa, que eu escrevi pela primeira vez um texto no celular. Né? Você vê como as coisas mudam na vida da gente, né? Eu escrevi no celular porque o meu amigo Rodrigo ele travou meu computador. Se eu fechasse a tela, eu caía. Então, vamos lá. Não é uma despedida e nem um encerramento, que são duas palavras que não fazem parte do meu DNA. E ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter recitais organizados pela Adriana, que está ali no cantinho. Estou vendo a Adriana. Dá um adeus aí, Adriana. Nós vamos ter mesas de debates organizadas pela Maria Mortati. A gente também vai depois conversar com o Rogério, enfim, com o Esther, que está ali. Estou vendo um bocado de gente. A ideia é a gente continuar. Bom, eu escrevi o seguinte texto no celular. A Scortese nasceu em 1982. Tudo nela foi pensado e planejado no abraço, no aperto de mãos, no sorriso e no olho no olho. 2020 veio e nos afastou de tudo isso. Março e abril foram meses difíceis e frios. No coração, apenas uma certeza: não perder o foco e nem o tesão pelo nosso DNA. O segredo foi olhar no espelho do próprio negócio e recriar um novo normal. Foi o que fizemos. O nosso mundo físico, igual e eficiente, que chegou a publicar, que já publicou mais de 10 mil títulos em primeira edição, tornou-se agora também virtual. Não abandonamos o corpo a corpo e nem o faremos. Existe uma aposta, a minha aposta e a do meu time. Simples e de muito trabalho. Continuar fazendo da vida um poema sem fim. Gente, muito obrigado. Eu queria que se todos pudessem destravar, para que todos pudessem se saudar. Aliás, na nossa nova... Né? Vamos lá, gente. Obrigado. Obrigada. Parabéns, Scortese! Até 2021. Viva mesas de debate! Viva a mesa de... Ô, Tia aqui. Tchau. Tchau, Boa pessoal. Ô, noite seu a João. todos. Boa noite. Você Boa quer noite. falar aqui? Boa noite. Ele é aqui? Oi! Quer falar? Ele é aqui. É pessoa importante desses projetos todos da escola. Cadê você, Eliakim?
tô de pijama. Agora vai ter que aparecer. O rostinho, isso. Muito obrigado, Eliakim. Cadê a Maria Esther? Está ali, Maria Esther, muito obrigado. Fernanda, cadê a Fernanda? Está aí? Está escondida. Fernanda é gerente operacional da Escortese. A Cris Rezende, que não é parente da Maria Valéria, também está aí. Estou aqui. Boa noite, gente. Boa Um noite. abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau.